Capítulo 222. Autoridades abusivas. Um aplicador da lei estava cercado por Sung Mingyuan, Li Chi e Lu Ke. Havia também dezenas de discípulos comuns lançando ataques quando viam aberturas, enfurecendo o aplicador da lei. Sua corrente assobiou no ar e o poder de um especialista em transformação de tendão explodiu, forçando todos a recuar. A diferença entre ele e os discípulos da nova geração era muito grande. Até Sung Mingyuan e os outros discípulos principais foram forçados a recuar quando sua corrente atingiu suas armas, causando dor em seus braços. Eles simplesmente não estavam no mesmo nível. Os três campos de batalha eram extremamente diferentes. Um campo de batalha foi onde Wild estava lutando contra o Uchi sozinho. À medida que a batalha avançava, ele começou a lutar cada vez mais, sem nunca entrar em desvantagem. Quanto a Tangvan e Ezekiel, os dois conseguiram segurar outro aplicador da lei por conta própria. Embora fosse extremamente desgastante, eles ainda eram capazes de suportar. Mas o grupo de Sung Mingyuan havia entrado em um estado perigoso. Eles tinham as pessoas mais feridas e poderiam ser derrotados a qualquer momento. Isso os fez perseverar furiosamente. Os outros discípulos também não relaxaram. Quando uma pessoa era enviada voando, outra imediatamente tomava seu lugar. A menos que os ferimentos fossem tão graves que eles não pudessem nem rastejar de volta, ninguém recuava. Um grupo de idiotas. Vocês estão pedindo a morte. Aquele aplicador da lei ficou furioso por ter sido cercado por todos os lados. Embora ele tenha dito que não receberia nenhuma culpa por matá-los, ele realmente se atreveu a matá-los. Eles não estavam totalmente livres de falhas. Eles haviam capturado a montaria de outra pessoa. Se acabassem matando pessoas que vieram se vingar disso, não escapariam do castigo. Mas em sua fúria, embora ele não ousasse matar ninguém, ele estava feliz em dar-lhes ferimentos extremamente duros. Sua corrente assobiou no ar, imediatamente forçando todos a recuar. Vários discípulos foram atingidos e lançados voando, tossindo sangue. Foda-se! Aquele aplicador da lei rugiu com raiva de forma impressionante. Mas ele tinha acabado de rugir quando de repente sentiu uma fria e aterrorizante intenção de matar, prendê-lo no lugar, fazendo-o sentir como se tivesse entrado em uma casa de gelo. Uma lâmina de osso que parecia ter vindo das profundezas do inferno para tirar sua vida apunhalou seu rosto. Esse ângulo complicado foi extremamente implacável. O poder daquela lâmina de osso foi muito condensado. Aquele aplicador da lei sabia que se ele aceitasse aquele ataque, sua cabeça explodiria imediatamente. Ele quer me matar. O aplicador da lei ficou horrorizado. Este ataque foi extremamente simples e direto, ele queria matá-lo com apenas um golpe. Ele rapidamente recuou, trazendo sua corrente para bloquear a lâmina de osso. Mas o que o espantou foi que sua corrente, que poderia facilmente forçar o ataque de um discípulo central, era incapaz de abalar aquela lâmina de osso. A lâmina de osso apenas parou ligeiramente antes de continuar a descer, sua velocidade chocantemente rápida quando atingiu sua testa. Sua alma quase fugiu de seu corpo de susto, seu coração quase saltou para fora do peito. Ele freneticamente torceu a cabeça para o lado. Embora ele tenha conseguido evitar ser morto, aquela lâmina de osso ainda deixou uma linha de sangue em sua testa.
Se ele não tivesse instintivamente virado a cabeça naquele último momento, aquela lâmina de osso teria penetrado direto em seu crânio. A chegada daquela lâmina de osso foi extremamente chocante para todos. Em um golpe, por pouco não matou um aplicador da lei, dando um choque em Song Mingyuan e no resto. Long Shen. Eles não sabiam quando ele tinha vindo, mas agora ele estava entre eles, apontando sua lâmina de osso para aquele horrorizado executor da lei. O rosto de Long Shen estava gelado agora. No entanto, seus olhos estavam completamente colmos, uma espécie de calma mortal. Esse tipo de calma era ainda mais aterrorizante. Aquele aplicador da lei, que estava sendo observado, sentiu como se seu coração fosse parar. Long Shen desapareceu repentinamente, aparecendo diante do aplicador da lei novamente, sua lâmina de osso mirando diretamente em seu pescoço. A aparição de Long Shen fez com que Song Mingyuan e todos parassem. Eles sentiram que, se fossem agora, isso não apenas não ajudaria, mas também poderia obstruí-lo. Era melhor para eles deixar a vanguarda para Long Shen. Além disso, o ataque de Long Shen foi preenchido com uma intenção de matar imparável. Era completamente diferente do estilo de luta deles. Eles não seriam capazes de intervir em qualquer caso. A coisa mais emocionante sobre a luta de Long Shen era aquele jeito dominador dele. Essa visão fez seu sangue ferver. Aquele aplicador da lei quase fugiu para salvar sua vida quando viu Long Shen investindo contra ele. Sua coragem já havia sido quebrada, agora mesmo ele quase morreu. Embora ele tivesse cultivado por tanto tempo, além daquela tentativa de ingressar no mosteiro, ele nunca havia experimentado nenhuma verdadeira batalha de vida ou morte. Mas Long Shen não era o mesmo. Ele lutou para voltar da beira da morte muitas vezes. Sua vontade poderosa e seu espírito assassino acumulado fizeram com que seus oponentes ficassem frios, afetando muito sua capacidade de lutar. Se uma pessoa fosse afetada pela imponência de Long Shen e acabasse sentindo um terror intenso em seu coração, ela seria incapaz de usar todo o seu poder. Foi também por isso que o julgamento de vida e morte para ingressar no mosteiro foi arranjado. Era para afirmar as vontades de todos, permitindo que esperançosamente exibissem mais força nas batalhas de vida ou morte. Mas apenas uma batalha de vida ou morte estava longe de ser suficiente para afirmar completamente a vontade de uma pessoa. Eles não eram como Long Shen, que continuamente olhava a morte de frente. Somente por meio desse temperamento ele ganhou uma vontade inflexível que desprezaria com desdém a ameaça de morte. Aquele aplicador da lei trouxe sua corrente, mas foi afastada pela lâmina de Long Shen. Long Shen deu outro passo, torceu o corpo, trazendo a lâmina em arco até a cintura. Sua coragem já havia sido quebrada pelo espírito assassino de Long Shen. Tudo o que ele podia fazer era defender sem ousar atacar. O corte torcido de Long Shen foi uma continuação de seu movimento anterior. O ângulo era extremamente estranho e era precisamente onde o aplicador da lei não conseguia trazer muita força. Não importa como ele defendesse, ele seria incapaz de bloquear completamente este. Em circunstâncias normais, ele deveria ser capaz de usar sua corrente para bloquear e recuar. Mesmo que sua corrente não fosse capaz de bloqueá-lo totalmente, sua velocidade era suficiente para que ele pudesse escapar.
Além disso, mesmo que ele não fosse capaz de se esquivar, a lâmina de osso de Long Shen era o dente de uma fera. Além do ponto, não era nítido em nenhum outro lugar. Se ele realmente bloqueasse e esquivasse corretamente, seria impossível para ele causar ferimentos graves. Mas sua coragem já havia sido quebrada pelo primeiro ataque de Long Shen. Sua mente estava vazia de tudo exceto terror, ele não estava pensando em como a arma de Long Shen não era afiada o suficiente. Ele sabia que Long Shen queria matá-lo. Para ele, ser atingido pela lâmina de Long Shen faria com que ele fosse imediatamente cortado ao meio. Em seu pânico, ele já havia se tornado estúpido, esquecendo-se de como se esquivar e bloquear corretamente. A lâmina de osso de Long Shen esmagou impiedosamente as costelas daquele aplicador da lei, trazendo consigo um grito miserável e o som de ossos quebrando quando ele foi lançado voando. Isso deixou todos estupefatos. Aquele poderoso aplicador da lei foi incapaz de suportar 10 trocas com Long Shen antes de ser gravemente ferido. As pessoas que assistiam podiam ver que não era porque a força de combate de Long Shen era alta, mas porque aquele aplicador da lei havia sido completamente suprimido pela maneira imponente de Long Shen. Sua base de cultivo já havia sido suprimida para menos de 80% e, acrescentando seu medo e nervosismo que o levaram a erros de julgamento, ele foi facilmente derrotado por Long Shen. O coração de todos estremeceu. Long Shen usou suas próprias ações para dizer a todos uma certa regra: uma base de cultivo mais alta não significa necessariamente que você é mais forte. A pessoa com a base de cultivo mais alta nem sempre venceria. Long Shen conseguiu vencer enquanto era mais fraco. Mas isso também não era inteiramente verdade. Embora sua base de cultivo fosse mais fraca, ele tinha sua maneira imparável, aquela resolução que não tinha medo da morte e aquela convicção poderosa em sua vitória completa. Anteriormente, nenhum desses discípulos entendia exatamente o que realmente era uma forma imponente, resolução ou convicção. Eram apenas conceitos vaguos. Mas a exibição de Long Shen hoje mostrou a todos como esses conceitos eram importantes. Guiyang, Lei Qiansang, Guan Venan e os outros discípulos principais finalmente entenderam por que Long Shen era tão forte. Foi por causa de sua convicção poderosa, uma convicção inigualável cuja resolução não poderia ser abalada por ninguém. Mesmo diante da morte, sua convicção não vacilaria. Esse era um dos requisitos para ser um verdadeiro especialista. Quanto a eles, os anciãos de suas famílias haviam imprimido sobre eles uma falsa teoria, que o talento era a base para se tornar um especialista. Por melhor que fosse essa base, sem aquele impulso de lutar apesar de 1000 contratempos, sem aquela convicção de se tornar um especialista que não vacila nem diante da morte, você seria para sempre uma planta de estufa incapaz de suportar uma única noite geada. Esse aplicador da lei foi um exemplo perfeito. Ele normalmente agia forte com uma maneira tão elevada. Mas quando chegou a uma verdadeira conjuntura de vida e morte, seu ato de força foi completamente destruído, revelando o quão fraco ele realmente era. E completamente oposto a ele era Long Shen. Ele parecia tão comum por fora, nem um pouco forte. Mas quando chegasse a hora de realmente arriscar tudo, as pessoas descobririam que por baixo daquele exterior comum havia uma vontade de ferro.
A exibição de Long Shen permitiu que eles vissem outro tipo de futuro para si mesmos. Quase todos os discípulos sentiram que seus corações se tornaram muito mais claros. Eles estavam cheios de gratidão e respeito por aquele ser incrivelmente imponente, praticamente celestial. Depois de enviar aquele aplicador da lei voando, Long Shen apareceu de repente diante dele novamente, trazendo sua lâmina de osso para baixo em sua cabeça. O que? Todos ficaram muito chocados agora. Aquele aplicador da lei estava tão gravemente ferido que não havia como se esquivar. Long Shen estava realmente planejando matá-lo. Parar. De repente, um grito frio sacudiu os ouvidos de todos. Um raio de luz negra atingiu a lâmina de osso de Long Shen que estava prestes a matar aquele aplicador da lei. Long Shen sentiu uma dor aguda no braço e uma força poderosa o fez voar. Seu sangue aumentou e ele quase tossiu sangue. Virando-se para olhar, ele viu que em algum momento, um furioso ancião Sun apareceu diante de todos. A chegada do ancião Sun alarmou a todos e todos recuaram. Nenhum deles pensou que teria perturbado um ancião tão rapidamente. O coração de Tangvaer afundou no instante em que o viu. Ela tinha um mau pressentimento agora. O ancião Sun apontou para Long Shen e gritou, em uma idade tão jovem, você já é tão cruel. Como você é diferente dos Karanth Devils. Se eu não te reprimir um pouco hoje, como vamos manter a ordem natural das coisas? Uma forte pressão imediatamente se espalhou de seu corpo, cobrindo a todos. Era difícil para eles até mesmo respirar sob sua pressão, e eles até sentiram que seus ossos poderiam quebrar sob ela. Os discípulos comuns já estavam pálidos, sangue escorrendo do canto de algumas de suas bocas. Mas todos se mantiveram firmes, recusando-se a ceder a essa pressão. Long Shen, você descaradamente reuniu um grupo para lutar contra os aplicadores da lei. Tal ofensa não pode ser perdoada. Apresse-se e ajoelhe-se. A pressão do ancião Sun se concentrou inteiramente em Long Shen, fazendo-o sentir imediatamente como se uma montanha o estivesse esmagando. A intenção de matar fria e gelada encheu os olhos de Long Shen. Olhando para o hipócrita ancião Sun, ele levantou lentamente a lâmina de osso em sua mão. Ultrajante! Você realmente ousa se rebelar? O ancião Sun se enfureceu. Ele estava prestes a continuar aumentando a pressão quando sentiu um vento na nuca. Velho bastão, vá morrer. Uma enorme clava com pontas atingiu a cabeça do ancião Sun. Capítulo 223. Sem descanso até a morte. Após um rugido de raiva, uma enorme clava pontiaguda atingiu a parte de trás da cabeça do ancião Sun. Isso surpreendeu completamente o ancião Sun. Sob sua pressão, não deveria haver ninguém capaz de se mover, nem mesmo os principais discípulos. Sem virar a cabeça, ele deu um soco atrás dele. Mas o que foi ainda mais chocante para ele foi que esse ataque foi tão poderoso que ele foi forçado a recuar alguns passos. Ele rapidamente se virou para ver que era um sujeito gigante segurando um enorme porrete olhando para ele. Parecia que a pressão dele não tinha nenhum efeito sobre esse sujeito. Além disso, aquele golpe anterior havia sido completamente anormal, capaz até mesmo de forçá-lo, um especialista em forjamento de ossos, a recuar alguns passos. Quem é você? O ancião Sun não reconheceu essa pessoa. Quem é você, minha bunda? Seu velho de merda,
Você ousa intimidar meu irmão Long. Coma meu clube. Wild rugiu e esmagou seu porrete no ancião Sun novamente. Pirralho rude. A expressão do ancião Sun mudou. Ele havia lhe dado alguma cortesia porque temia que aquele grandalhão fosse discípulo de algum ancião. Isso teria sido problemático. Mas ele não tinha pensado que esse pirralho iria insultá-lo assim, e sua fúria explodiu. Estrondo. Wild soltou um grito abafado quando foi lançado voando. Ele esmagou diretamente uma enorme pedra à distância. Mas o que chocou a todos foi que, apesar de receber um golpe tão poderoso, Wild não se machucou. Ele se levantou do chão e mais uma vez avançou com seu clube. O ancião Sun estava prestes a retaliar quando de repente sentiu um vendaval assobiando do outro lado indo em direção ao seu pescoço. Long Shen também o havia atacado neste momento. Desta vez, todos ficaram realmente estupefatos. Ele realmente atacou um ancião. Ele não se importava mais com sua vida. Bastardos! O ancião Sun rugiu e uma poderosa onda de energia invisível enviou Long Shen e Wild voando. Este é o poder da forja de ossos. Que assustador! As pessoas murmuravam para si mesmas. Foi dito que quando os cultivadores entravam no reino da forja de ossos, seu chi espiritual poderia ser liberado para fora como pressão. Mesmo sem mover o corpo, era possível apenas usar essa pressão para esmagar seus oponentes até a morte. Mas isso também era algo que só era possível quando a base de cultivo de um especialista em forjamento de ossos atingia um nível extremamente solidificado. Os especialistas em forjamento de ossos do mundo secular foram incapazes de fazer isso. Mesmo com o poder de Long Shen e Wild, eles não conseguiram resistir a essa pressão. Violar as regras e depois ousar resistir, você realmente está pedindo a morte. O ancião Sun gritou asperamente. Long Shen sentiu seu sangue subindo em seu corpo. Um especialista em forjamento de ossos realmente era muito assustador. Ele estava longe de ser páreo para ele. Ancião Sun, por favor, tente primeiro distinguir o certo do errado. Não acuse os outros injustamente antes de investigar a verdade, Tang Van'er gritou com raiva, todo o seu corpo tremendo de raiva. Da última vez, o ancião Sun tinha mirado intencionalmente em Long Shen, e agora ele o estava suprimindo ainda mais diretamente. Isso realmente foi odioso. Você está duvidando dos meus olhos? Eu pessoalmente vi todos vocês reunindo e atacando os aplicadores da lei, ferindo-os cruelmente. Você ainda quer reclamar? Bufou o ancião Sun. Você, Van'er, não desperdice palavras com esse velho bastardo. Já que ele quer me atingir, deixe-me tornar isso um pouco mais emocionante. Long Shen cortou Tang Van'er, pois isso era inútil. Ele foi mais claro do que qualquer um aqui sobre o que esse velho bastardo estava pensando. Diante dos olhos perplexos de todos, Long Shen tirou seu distintivo de discípulo. Usando sua lâmina de osso, ele cortou sua mão esquerda, deixando uma linha de sangue. Ele então colocou aquela mão ensanguentada no distintivo, fazendo com que uma luz deslumbrante brilhasse imediatamente. Um som retumbante de sino tocou em cada centímetro do mosteiro Xuantian. O que? Long Shen lançou um desafio de vida ou morte. As pessoas soltaram gritos assustados. O mosteiro tinha uma certa regra.
Se houvesse diferenças irreconciliáveis entre duas pessoas, você poderia lançar um desafio de vida ou morte. Uma vez que um desafio de vida ou morte foi lançado, a parte oposta teve que aceitar. Se não o fizessem, seriam expulsos do mosteiro. Essa era uma regra extremamente estranha, mas era precisamente por ser tão estranha que Long Shen se lembrava dela agora. A maneira de emiti-lo era fazer com que seu sangue ativasse seu distintivo. Assim que o fizesse, o sino do mosteiro alertaria a todos. Assim que o sinal tocou, seu distintivo tornou-se imediatamente inválido. Em outras palavras, se ele quisesse continuar no mosteiro, ele deveria matar seu oponente e arrebatar seu distintivo. A expressão do ancião Sun mudou. Um desafio de vida ou morte perturbaria todo o mosteiro. E como esperado, inúmeras pessoas imediatamente começaram a correr. Quem lançou o desafio de vida ou morte? De repente, o espaço tremeu quando 3 figuras apareceram abruptamente. Um deles era o líder da seita Ling Yunzi. Um desafio de vida ou morte não era pouca coisa. Se o líder da seita não estivesse em reclusão, ele tinha que supervisioná-lo pessoalmente. Ao lado de Ling Yunzi estava Tu Fé, assim como outro velho magro e murcho. Ele tinha apenas alguns fios de cabelo na cabeça e suas têmporas estavam afundadas, dando-lhe uma aparência assustadora. Quando aquele velho apareceu, ele imediatamente viu Wilde em sua posição lamentável e sua expressão afundou. Pequeno companheiro, o que aconteceu com você? Diga ao mestre quem intimidou você e o mestre quebrará suas garras. Embora aquele velho murcho fosse pequeno, sua voz era como um tambor, sacudindo toda a montanha. Vários discípulos empalidecerão e quase desmaiarão. Um velho de aparência tão comum era chocantemente tão poderoso. E ele realmente chamou o sujeito gigante de seu aprendiz. A expressão do ancião Sun ficou verde quando ele ouviu essa denominação. Terror apareceu em seus olhos, substituindo aquela arrogância dominadora. Wilde apontou para o ancião Sun e se enfureceu. Aquele velho bastardo nem mesmo ouviu sobre quem estava certo e quem estava errado antes de acusar injustamente meu irmão Long. Eu não posso vencê-lo, então velho, me ajude a vencê-lo. O velho estava realmente furioso agora. Ele olhou para o ancião Sun, fazendo seu rosto mudar de verde para azul, e ele gaguejou: tio mestre, eu. Os olhos de todos se arregalaram quando aquele velho nem deu chance ao ancião Sun de explicar e deu um tapa na cara dele. O ancião Sun imediatamente tossiu sangue e voou de volta. Mais de 10 dentes brilharam no ar. Seu corpo colidiu nas cavernas imortais atrás dele, causando uma avalanche de pedras caindo. Ling Yunzi suspirou e sorriu amargamente: tio mestre, você pode pelo menos deixar as pessoas se explicarem. Ouvir as palavras de Ling Yunzi chocou a todos. Então esse homem comum era na verdade o tio mestre do líder da seita. Não era de admirar que o ancião Sun estivesse tão apavorado. Seu status era tão alto que era chocante. E também não era de admirar que ele fosse tão forte. Ele havia usado algum tipo de técnica desconhecida para dar um tapa no ancião Sun, apesar do espaço que separava os dois. Isso foi praticamente uma técnica mágica. Não era nem possível ver seu ataque, muito menos esquivar. As pessoas olharam em choque do velho para Wilde e depois para Long Shen. Isso seria um bom show agora. O que você disse?
Que tipo de discípulo sênior você é? Você deixa seus discípulos juniores serem intimidados assim e não faz nada. E daí se eu der uma lição a esse pirralho? Você está crescido e se atreve a desafiar seu tio mestre. Você quer praticar um pouco entre nós? Enfureceu-se aquele velho. Ling Yunzi sorriu amargamente. A base de cultivo deste tio mestre era assustadora, mas seu temperamento era extremamente explosivo, talvez até completamente irracional. Mas ele também se recusou a aceitar essa falha, então Ling Yunzi não ousou continuar falando. Você esqueceu quem te salvou quando você foi intimidado por aquele pirralho do Ghost Gate? Garoto ingrato? O velho ainda estava repreendendo. Ling Yunzi sentiu seu rosto esquentar. Ser repreendido na frente de tantas pessoas era realmente embaraçoso. Mas então ele lembrou que sempre que ele causava um desastre naquela época e estava prestes a ser punido por seu mestre, era sempre esse tio mestre que o salvava. Mesmo quando sofria fora, era esse tio mestre que fazia de tudo para ajudá-lo a crescer. Na realidade, ele o adorava ainda mais do que seu mestre. A base de cultivo deste tio mestre era incrivelmente poderosa. Infelizmente, seu temperamento não era tão bom. Ele não estava inclinado a dar uma olhada nos outros. Quando Tu Fé trouxe o Wild de volta, os olhos deste tio mestre imediatamente ficaram vermelhos e ele imediatamente agarrou o Wild. Ele adorava e mimava o Wild loucamente, dando-lhe tudo o que ele queria. Mas além de comer, o Wild não queria mais nada. Então, para deixar o Wild comer o suficiente, ele também parou de cultivar e tirou o Wild do mosteiro e o levou pessoalmente para caçar, tratando-o como se fosse seu próprio filho. Desta vez, eles haviam acabado de retornar ao mosteiro quando Wild soube que Long Shen também estava no mosteiro e correu para lá. O velho estava tomando chá com Ling Yunzi e Tu Fé, elogiando e aplaudindo o corpo físico anormal de Wild, praticamente balbuciando sem parar. Mas ele só conseguiu balbuciar por um tempo antes de Long Shen lançar seu desafio de vida ou morte. Isso o irritou muito. Ele tinha acabado de chegar à parte interessante de sua história. No entanto, ele também sabia que um desafio de vida ou morte era um assunto importante e que o líder da seita deveria estar presente de acordo com as regras do mosteiro. Isso porque era algo relacionado à vida e morte de seus discípulos. Normalmente, tal desafio raramente seria emitido. Mas se fosse emitido, isso significaria que havia um ódio inapagável e inocultável entre duas partes. A morte de apenas um ou dois discípulos não seria capaz de afetar o desenvolvimento do mosteiro, mas para evitar outras situações semelhantes, eles deveriam ser tratados com a devida atenção do mosteiro. Não havia como as regras serem absolutamente perfeitas. As pessoas tiveram que ajustá-los constantemente para melhorá-los. Caso contrário, se as pessoas usassem brechas nas regras, e cada vez mais desses conflitos aparecessem e se tornassem mais intensos, isso influenciaria o crescimento do mosteiro. O velho repreendeu um pouco mais, mas vendo que Ling Yunzi apenas continuou a sorrir, ele também começou a se sentir envergonhado. Ele se virou para um olhar cruel sobre o ancião Sun que tinha acabado de rastejar para fora das pedras. Ling Yunzi estava com medo de que esse tio mestre continuasse batendo nos outros e tossiu apressadamente. Quem lançou o desafio de vida ou morte? Este discípulo.
Long Shen caminhou para a frente. Vendo que era Long Shen, Ling Yunzi e Tu Fé trocaram olhares furtivos. Ambos viram o que estava escrito no rosto do outro, claro, era ele. Para quem você lançou o desafio de vida e morte? O discípulo Long Shen lançou o desafio de vida e morte ao aplicador da lei Outi. Com o sangue como meu juramento, não vou descansar até que um de nós esteja morto. Long Shen ergueu sua medalha, seu olhar cravando facas em Outi. Sua voz estava cheia de uma crescente intenção de matar. Hoje, um deles morreria.